irmãos, né? Nós estamos aqui na formação de um discípulo, estudando esse livro, né? Os irmãos já têm acompanhado, e o estudo traz para a gente, não apenas nos ensinando a fazer discípulos, mas a ser discípulos, né? Os primeiros momentos do nosso estudo foram todos eles dedicados a como ser discípulo, né? Eu sou discípulo de Jesus verdadeiramente, eu sou trigo, eu sou joio, porque a verdade é que só pode fazer discípulo de Jesus aquele que é discípulo de Jesus. E como saber se você é ou não é discípulo de Jesus? Foi tema de diversas mensagens nossas aqui. A gente buscou isso, a gente falou várias características, trabalhando em várias situações, e foi bem bacana. E agora nós estamos tratando de uma outra situação, que é a situação de fazer discípulo. Só que você que tem acompanhado desde o início, você sabe o desconforto que tem sido para a gente falar disso. A gente está falando de um novo modelo de igreja, um novo modelo de comunidade cristã. Eu, com os meus quase 30 anos de convertido, quase 30 anos, eu nunca tive a oportunidade de ser discipulado por uma pessoa. Eu nunca tive um mentor, sempre quis, sempre busquei, mas nunca tive, né? O meu crescimento na fé foi um crescimento, uma misericórdia de Deus, sendo discipulado por um, por outro, mas não tive aquela figura do discipulador. Da mesma forma, eu cresci, como eu cresci sem essa figura, eu reproduzi a mesma coisa. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu estive preocupado de ganhar, de fazer convertidos. E a Bíblia não nos chama para fazer convertidos, a Bíblia nos chama para fazer discípulos. E aí, esse estudo tem chamado muito a nossa atenção para diversas coisas, inclusive, que tipo de relação é essa que a gente tem e precisa ter para formar discípulos. O tema de hoje é a dinâmica do discipulado. Então vamos. A dinâmica do discipulado. Bom, você lembra desse slide aqui? Ó? Eu estou mostrando para você um funil. Esse funil aí foi mostrado alguns dias atrás. Ele serviu, não sei se você lembra, por que o funil apareceu nesse slide há tempos atrás. Foi porque Jesus, ao escolher o seu discípulo, ele não escolheu qualquer um. O título do slide eu botei assim, ó, tem um alto padrão. Né? Por quê? Porque Jesus, ele não escolheu qualquer um. Não foi qualquer pessoa que apareceu perto de Jesus, mestre, eu quero te dar. Não foi assim, não. Ele teve critérios na sua onisciência e não foram todos escolhidos. Né? Ele teve cuidado para ver isso. E o que esse funil tem a ver com a gente aqui? Na verdade, eu não sei se vocês têm tido essa experiência. Eu quero até chamar a atenção aqui dos meus amigos que estão aqui nos auxiliando. Esses estudos têm deixado a gente um tanto constrangido. Por quê? Porque a gente está no momento que está nos levando a fazer discípulos. Só que, diante de tantas qualidades, diante de tantas exigências, a gente fica assim, ó, no coração, meu Deus, como que eu vou fazer discípulo se sou eu que tenho que ser discipulado? Né? Não foram poucas, não foi uma, duas pessoas que chegou para mim e falou isso. Né? Parece que tem sido um sentimento dessa forma. E aí, eu coloco esse próximo slide perguntando para você, e hoje, qual é o seu momento? Hoje, como que você se vê diante dessa urgência de fazer discípulos, diante dessa urgência de ser discípulo, em que lado, né, onde que você está tendo, qual lado escolher? Aí eu botei o próximo slide que você vê melhor. Eu falei assim, que grupo você está? Espero que vocês estejam vendo. O primeiro grupo é escolher um discípulo.
Será que você está nesse... Bom, agora já que eu tenho estudado isso, né, Cris? Agora eu preciso estar olhando atento para ver se eu escolho um discípulo. Não sei se Jonas também está pensando dessa forma. Né? Não, faça discípulos, então eu tenho que fazer discípulo. E para eu fazer discípulo não pode ser qualquer um. Lembra dos estudos? Tem que orar, tem que caminhar, tem que pedir direção, tem que ver se ele tem interesse, tem que ver se a pessoa está disposta, tem que ver se a pessoa é fiel, tem que ver se a pessoa é submissa. Não é qualquer um que eu vou chegar, não, quer ser meu discípulo, não. Você está nesse grupo, você está escolhendo o discípulo, ou você está no outro grupo. Cadê o outro grupo? Já botou lá? Não botou nenhum dos dois grupos. Então você clica, fofa. O que vai aparecer? O primeiro grupo escolheu o discípulo, o segundo grupo precisa de um discipulador. Você está no segundo grupo, precisa de um discipulador? Não, na verdade, eu não estou em condições de fazer discípulo nenhum. Eu estou precisando ser discipulado. As duas situações são interessantes. Talvez esteja muito claro. Não, eu preciso ser discipulado. Eu entendo, você pode estar pensando, eu entendo que eu não estou em condições de discipular ninguém. Eu entendo que o meu momento é de ser discipulado. Quem se encontra nesse grupo, levanta a mão. Deus está vendo, estou vendo, está certo. E quem está naquele grupo, não, eu entendi que eu tenho que fazer discípulo, e vou fazer discípulo, e estou aqui orando, buscando a Deus, para que eu possa fazer discípulo. Quem está nesse grupo? Levanta a mão aí. Tem gente que não levantou a mão para momento nenhum. Uai, o que está acontecendo? Não estou entendendo. A resposta verdadeira, nós precisamos levantar as mãos para os dois grupos. Parabéns. A Cristina levantou aqui para os dois grupos, também o Jonas, você também levantou. A verdade é essa. Você precisa buscar pessoas para fazer discípulos e você precisa buscar pessoas para lhe discipular. Isso, estou falando de mim. Eu preciso fazer discípulos e eu preciso buscar pessoas para me discipular. Se você está entendendo isso, isso é maravilhoso. Até mesmo você, por exemplo, está aqui a Flavinha. A Flavinha não levantou coisa nenhuma. Ficou ali parada que nem uma múmia paralítica. Né? A Flavinha pode estar pensando assim, não, pastor, quem sou eu para fazer discípulo, pastor? Eu nem sou batizada ainda, estou caminhando, me esforçando para ser batizada. Falo para a Flavinha, mas falo para todo mundo. Flávia, sempre existe alguém que sabe menos do que você a respeito de Jesus. Existe uma pessoa que sabe menos que você a respeito de Jesus, você então pode ensinar para essa pessoa aquilo que você já aprendeu de Cristo. Sempre haverá pessoas que a gente pode estar influenciando, pode estar iniciando um pré-discipulado, pode estar iniciando uma relação onde eu chego para ela e falo assim, olha, seja imitadora de Jesus, como eu procuro ser, como eu... Ninguém é perfeito. Se você ficar esperando ser perfeito para fazer discípulo, filho, você não entendeu o evangelho. Você não entendeu coisa nenhuma, você não entendeu esses dias todos de estudo. Eu lembro quando isso ficou bem claro, e a palavra aqui foi bem precisa, bem cirúrgica. Olha, não é pelos seus méritos, não é pela sua habilidade, não é pela sua capacidade que você vai discipular e fazer com que as pessoas sejam parecidas com Cristo, mas é a sua dependência de Deus, é a sua dependência do Espírito Santo, é a sua dependência de que se Deus não agir na sua vida, você é incapaz de qualquer coisa. Bom, é nessa dependência, é nesse estado de espírito que a gente caminha para o discipulado. Não porque, olha, me imite porque eu sou fera. Não, filho, me imite porque eu sou pecador, mas a minha esperança está em Jesus. Me imite porque eu falho, mas eu aprendi que quem confessar os seus pecados e os deixar, alcançará misericórdia. Está vendo? Não é perfeição, mas a submissão a Cristo. Todos nós estamos nos dois grupos. Então, eu quero chamar a sua atenção. Você precisa colar em alguém para ser discipulado. Você precisa colar em alguém
para poder ser o seu mentor espiritual, a sua mentora espiritual. Você precisa ter alguém para se apoiar, alguém para chorar, alguém para compartilhar. Você precisa ter alguém íntimo, próximo, para te ensinar a ser como Jesus é de uma forma mais intensa. E, ao mesmo tempo, você precisa estar de olho nas pessoas que precisam aprender como você tem aprendido a ser como mestre. Uma coisa não exclui a outra. As duas coisas caminham juntos. E isso tem a ver com o assunto de hoje, a dinâmica do discípulo. Quero mostrar para vocês um retrato da nossa igreja. Mostra aí para mim um retrato da nossa igreja. Dá clique aí, fofa. Tum. Ah, não posso te chamar de fofa, né? Clique aí, preta. Preta que você gosta, né? Preta. Clique aí, preta. Olha lá, o retrato da nossa igreja. Você está dando para você ver? Está ali, ó. Como somos? Somos uma comunidade de crianças, de homens, mulheres, de adultos, de idosos, de adolescentes. Somos uma comunidade. Mas será que Deus quer que sejamos dessa forma? Eu botei um próximo slide para exemplificar o que podemos ser, na verdade. Qual é a ideia, Jonas, que você tem quando você vê esse próximo slide em relação ao anterior? O anterior, não somos uma igreja, somos uma igreja que aceitamos todos, não fazemos acepção de pessoas, né? Todos são bem-vindos, todos são recebidos, todos são amados. Mas vocês percebem, no outro, rapidinho, percebe que no outro há um distanciamento entre as pessoas. Somos igreja. Quem não gosta da igreja congregacional de São Lourenço, quem não gosta é porque visitou ainda, porque se você visitar a igreja de São Lourenço, você vai se apaixonar, porque nós somos uma igreja que amamos uns aos outros, que gostamos de nos relacionar, somos a igreja de afeto, mas todos são bem-vindos. Mas eu confesso a vocês que essa relação de proximidade é uma relação limitada. O outro slide, eu acho que já corrige o que podemos ser. Podemos ser o quê? Uma comunidade mais próxima, pessoas mais ligadas, pessoas mais íntimas, né? A ideia do discipulado que a gente está buscando é essa ideia aí, essa ideia de companheirismo, de caminhar junto. É melhor serem dois do que um. Essa ideia de comunidade, que ninguém fique sozinho. Uma ideia de que choramos com o que chora, e nós só podemos chorar com as pessoas que estão chorando se nós estivermos próximas, ligados a ela. Se estivermos nos relacionando apenas nos dias de culto, eu acho que isso não vai acontecer. Estamos aqui, mas não é um relacionamento próximo, íntimo. Precisamos estar mais reunidos, muito mais do que apenas em dias de culto. É sobre isso que fala a dinâmica do discipulado. É sobre isso que ensina, e é essa ideia que nós estamos tentando mudar na nossa igreja. Nós precisamos criar relações mais estáveis, mais duradouras e mais próximas, mais íntimas, como esse slide exemplifica. Porque eu entendo que somente dessa forma, por favor, o seguinte, somente dessa forma, com essa comunidade toda agregada, com essa comunidade toda junta, todos sentindo a dor do outro, sentindo a alegria do outro, todos sentindo a proximidade, o calor, o afeto, sentindo as dificuldades, só assim podemos ser verdadeiramente o corpo de Jesus. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa intenção. Por isso que nós trabalhamos, e eu tenho repetido aqui toda quinta-feira sobre esse projeto da igreja. Qual o projeto? Ninguém sozinho. Ninguém sozinho. Vocês parem de ficar distraindo a Flávia, por favor. Ninguém sozinho. Já está? Já está. Por quê? Por que ninguém sozinho? Que projeto é esse? Que ideia é essa? A ideia é que você
tenha relações muito mais próximas e muito mais íntimas do que apenas aqui na igreja. Né? Poxa, eu sei que o negócio é meio paradoxal, meio contraditório. Né? Por quê? A gente está vivendo uma crise no mundo onde a palavra de ordem é o isolamento social. Né? E aqui eu estou trazendo um estudo estimulando o contrário disso. Gente, é passageiro, né? Nós estamos vivendo um momento passageiro, isso vai passar. Inclusive, você pode ter as suas relações sociais aproximadas, estreitadas, não fisicamente, mas você pode ligar para a pessoa, você pode mandar mensagem, você pode se relacionar com ela de diversas formas hoje, não necessariamente com contato físico. Hoje, a gente sabe que isso é possível. Né? E eu estimulo a igreja, eu estimulo você, no nome de Jesus, a ter esse olhar diferente para a pessoa que está próxima a você. Bom, qual é a palavra-chave da dinâmica do discipulado, que é o assunto de hoje? A palavra-chave é esse palavrão aí, gigante, e pouco o quê? Pouco usado, né? Não está no nosso dia a dia. Intencionalidade. A palavra intencionalidade vem de intenção. Nós precisamos ter relacionamentos intencionais. Por exemplo, quando você se encontrou com seu cônjuge, que não era até então cônjuge, era uma paquera, fala para mim, quantas ações intencionais você teve? Diversas ações intencionais. Desde a menina, ao sair de casa, se preparou com a melhor roupa, com o melhor penteado, com o melhor perfume, cheia de segundas intenções, até o rapaz se preparou da forma que pode, né? Com seu penteado, com a parada do bigode, aquela coisa toda, cheia de intenção também. Né? Veja, relacionamentos intencionais. Por mais que tenha acontecido por acaso, eu vou botar de castigo. Por mais que muitas coisas podem acontecer por acaso, mas se chegou até o casamento, teve muitas trocas de intenção. Houve muitos combinados, né? Aí fala com não sei quem, fala com ele, não sei o quê, marca com ele, não sei o que lá. Aí arma situações, vamos marcar uma festa de aniversário. Marcar uma festa de aniversário, e lá você pode falar com ele, pode falar com ela, que não sei o quê, cheio de segundas intencionalidade. Olha para mim. Nós estamos falando aqui de discipulado, ok? Nós estamos falando aqui de ter um mentor. Presta atenção, não dá para dar zoom, né? Olha nos meus olhos. Você só vai conseguir fazer discípulo se você agir de forma intencional. Uma pessoa não vai cair do céu na sua frente, você, vou discipular. Não, filho, não é assim. Você só vai ter um encontro com um discipulador, com um mentor espiritual, se você agir e estiver atento para tal. Tem que haver uma intencionalidade. Você só fala de Jesus para as pessoas com intencionalidade. Evidente que muita coisa pode acontecer. Evidente que coincidências podem acontecer e você se vê ali, poxa, não tem outra coisa que a não ser falar de Jesus. Isso, claro, pode acontecer, mas não é regra e não é na maioria das vezes. Na maioria das vezes, você que tem que puxar o assunto, você que tem que provocar a situação, você tem que fazer o convite, entende? Tem que haver intencionalidade. Essa palavra é chave e é fundamental. Por que é fundamental, filhinha? Dá o segundo slide, por favor, para o titio. Segundo não, próximo. Porque em Cristo Jesus, todos os que estão em Cristo Jesus são o quê? Todos os que estão, são o quê?
Eu botei esse lindo carrinho aí, ó. Todos os que estão em Cristo Jesus é como se fosse essa potência, essa máquina, né? A primeira frase eu botei assim, ó, potência para multiplicar, potência para reproduzir. Todo discípulo em Cristo, potencialmente, é um multiplicador de discípulos. Mas, como esse carro aí que você está vendo, esse carrão, é o Bumblebee, né? O Bumblebee. Como esse carrão aí, o motor, você tem um motorzão, você tem toda a estrutura, mas se faltar gasolina, filho, o que você vai fazer? Você tem o potencial para multiplicar muito grande, você tem o potencial dessa máquina de forma muito intensa, muito poderosa, mas se faltar combustível, filho, não é nada, você só vai ser o potencial e mais nada. Há uma diferença entre potencial para multiplicar, para gerar discípulos, e a capacidade, cadê? E a capacidade de multiplicar. Aí ficou ruinzinho, a cor não ajudou muito, né? O assunto de hoje, mais umzinho, eu fiz uma coisa com muito carinho, ó, que bonitinho. Os irmãos deram para ver? A netinha, não foi? É demais, né? Vai lá, de novo. A setinha, filha. Vai, mais um. Vai lá. Ah, você tinha que deixar ela aí devagarzinho, você apertou demais. Mas tá bom. O tema de hoje tem a ver, então, com essa dinâmica de fazer com que você saia do potencial multiplicador para que você tenha a capacidade de multiplicar. E a capacidade que você vai ter de multiplicar é você agir com intenção, você agir de forma direcionada, é você ser cheio do Espírito Santo, né? Encher o seu tanque do poder de Deus e permitir que Deus lhe direcione nessas dinâmicas. Aí eu estou destacando aqui algumas dinâmicas para vocês. Quais são essas dinâmicas? A primeira dinâmica que precisamos ter e aqui eu vou passar assim mais batida, a gente já está finalizando. Essa dinâmica porque todas essas dinâmicas que eu vou falar aqui, todas essas ações, já falamos bem recente sobre as disciplinas espirituais. Se você esteve presente, você vai ver que vai estar tocando nesses assuntos. E essa questão das disciplinas espirituais é interessante, porque todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo servo do Senhor, todo discípulo verdadeiro, ela precisa ter um comportamento de crente, um comportamento de salvo, um comportamento de discípulo. E o primeiro comportamento de crente, de salvo e de discípulo que passa é a atitude de adoração. Já está lá em cima? Adoração? O que é essa disciplina? A adoração dinamiza a nossa vida como cristão, em que sentido? No sentido de que a adoração é a atitude que expressa o amor, o temor e o respeito que você tem pelo Deus Todo-Poderoso. Uma vida de adoração vai expressar o seu amor a Deus. Uma vida de adoração vai expressar o seu temor a Deus. Uma vida de adoração vai expressar o seu respeito que você tem pelo Deus Todo-Poderoso. E não são poucas vezes que eu tenho falado que o propósito da existência do ser humano é viver para a glória de Deus. Tudo nosso deve ser para a glória de Deus. Porque se não for para a glória de Deus, nós estamos buscando a nossa própria glória. Se a gente não estiver buscando louvor ao Senhor, a gente vai estar buscando o nosso louvor. Estaremos sendo idólatras. Por isso que o grande mandamento é: adorarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a força, todo o entendimento, toda a alma, tudo que você é para a glória do Senhor. Segunda característica de um servo, segunda não é característica, é a atitude que um discípulo precisa ter, é a questão do ministério. E quando eu falo de ministério, eu estou falando de ministrar, de abençoar, de servir. Você precisa ter a atitude de abençoar o outro. Você precisa ter a atitude de ser um influenciador, de você ser uma pessoa que ministra a cura, ministra uma palavra de Deus, ministra
um dado, sabe? A pessoa necessitada, passando dificuldades. Nessa semana, uma jovem que eu gosto muito, essa bichinha eu gosto demais, me procurou, pastor, eu fiquei sabendo de uma pessoa que está catando lixo na rua e nós precisamos fazer alguma coisa. Filha, vai, vamos fazer sim, todo mundo. Isso é ministrar. Ministrar cuidado, ministrar serviço, ministrar cura, ministrar proteção, segurança e atitude que você precisa ter para estimular do potencial multiplicador para a capacidade de multiplicar, passa pela adoração e passa por essa vida de serviço, de ministério, de ministrando a vida das pessoas. Ministrem um ao outro, animem um ao outro com as escrituras, regozijem-se com as vitórias, compartilhem fardos, confessem pecados um ao outro, depois orem especificamente sobre essas coisas, pedindo a Deus a cura e o perdão. Quando eu falo de ministrar sobre uma pessoa, uma questão muito vital do nosso relacionamento é a questão da prestação de contas. O que eu falo de prestação de contas? Vacilou, filho? Cometeu um deslize? Você precisa ter alguém, tá? Olha, vacilei, olha. A gente precisa estar prestando conta, a gente não pode viver isolado. Eu errei, aquele meu erro fica secretamente comigo, aquela minha atitude vergonhosa. A gente tem que. Isso faz parte do ministrar. E quem ouve, ministra cura. E quem confessa, recebe o tratamento do Senhor. A gente precisa ter essa relação. Isso dinamiza e nos torna capacitados para a multiplicação. Terceiro, isso aí é uma prática que nós estamos, é uma prática em extinção na sociedade e na igreja. Memorização. Fala aí um versículo memorizado, filha. Um versículo de cor que você tem. Fala aí, Jana. Um versículo de cor. Falou. Está onde? Foi lembrado aqui, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. E qual é a referência? Salmo 133, é isso? Você está vendo como está ruim? Fala o versículo, Lília. Mais ou menos. E está onde? Foi lembrado no versículo, esperei com paciência no Senhor. Eu sei que está rolando aqui uma pressão, né? A gente fica meio nervoso, né? Mas até agora ninguém tirou 10. Cristina? 37,5, aí já é o lema da vida, né? Sim. Você que está me vendo aí, me fala um versículo de cor. Enquanto que a Flávia vai falar o dela. Cadê o Flávio, o seu? Que isso, hein? É pena que não é isso, né? Não está errado. Não é isso, não. Josué 1,9, não é. Bom, aqui só uma pessoa tirou 10, né? Então pode conferir aí, pode pegar a Bíblia e conferir que está errado. E você aí do outro lado, falou uma. Gente, eu estou pedindo para você falar um versículo de cor e a gente tem dificuldade. Você vê de Gênesis a Apocalipse diversas situações, diversas passagens onde Deus fala assim, memoriza, guarda, medita de dia e de noite, guarda no teu coração. Memorizar a palavra nos ajuda a não pecar. Memorizar a palavra é arma para vencer o inimigo. Lembra de Jesus? Lá no deserto. Memorizar, o salmista fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Gente, a gente precisa memorizar a palavra do Senhor. E agora, o que a gente vai fazer? Vou esperar um anjo do céu aparecer para eu começar a memorizar. Não! Você começa a memorizar agora, se você não está memorizando. Memoriza 2 versículos por semana. Cria um grupo, cria uma dinâmica, inventa uma brincadeira. Faz um negócio lá no Instagram, lá, Flávia. Brincadeira, vamos lá, vamos botar 2 versículos por semana. A gente precisa memorizar a palavra do Senhor.
Meu Deus, eu estou falando palavra de quem? Pô, não é a palavra de Deus, a gente precisa memorizar, gente. Não é a palavra da novela, não é a palavra do Zé Cabaleiro, não é a palavra do cantor de não sei o quê, é a palavra de Deus, a gente precisa memorizar a palavra de Deus. Memorizando a palavra de Deus, poxa, saúde, traz libertação, e ela é fundamental para o próximo item dessa dinâmica nossa aí de discipular, que é a meditação. Eu já compartilhei com vocês isso. Teve uma vez, essa foi a primeira vez assim mais marcante na minha vida. Está lá em Tiago 1, capítulo 2, se não me falha a memória. Alegrai-vos pelo fato de passardes por diversas provações. E aí, eu fiquei, sei lá, um mês, só com essa, isso não é o versículo todo não, tá? Eu fiquei um mês, eu acho que foi isso, todo dia na minha cabeça, alegrai-vos o fato de passar por diversas provações, alegrai-vos por passar provação, alegrai-vos. E fiquei, como aquilo foi ministrando na minha vida, como aquilo foi trazendo cura para mim, como aquilo foi me ensinando, como foi me alimentando. Isso é meditação. Meditação, você fica com uma palavra, você fica com uma frase, um período de uma frase, e você fica aquilo ali, ó, remoendo, falando. Um exemplo. E o seu nome será Emanuel. Você memorizou isso? Que significa Deus conosco. Pense nisso. Você ficar só com Emanuel, Deus conosco. Aí aonde você estiver, na dinâmica da sua vida, aonde o seu trabalho, aonde for dormir, levantar, acordar, Deus comigo, Deus conosco, será Emanuel. Meu Deus, e você ficar com aquilo. A meditação é algo extraordinário. João Pedro é um menino que Deus usa muito para me fazer pensar, né? E eu acho que hoje ele continua a mesma coisa, não mudou não. Ele acha que por ele ter lido a Bíblia, tal livro da Bíblia, ele não precisa reler aquele tal livro porque ele já leu. Agora ele está querendo ler outros, releu. Ele ainda não entendeu que com o poder da meditação, você pode ler o mesmo texto diversas vezes e com esse poder você pode ter um entendimento diferente, ser acrescido e ter cada vez mais a sua mente vai ampliando nas verdades discutidas naquele texto. Então, tem sido muito bom para mim participar junto com você do nosso plano anual da leitura. Todas as mensagens que eu tenho trazido para os irmãos aqui nesse período de quarentena fruto dessa minha releitura da Bíblia, e à medida que eu estou lendo, né, não sei se você tem visto a sequência, né, do Antigo Testamento ali, porque eu estou lendo, e aquilo vai enchendo meu coração, e aquilo eu já li, quantas vezes eu já li, meu Deus, mas aquilo vem de uma forma nova, vem de uma maneira diferente, o clima é diferente, o momento é diferente, e Deus fala com você. Você precisa meditar, e você só vai meditar se você conhecer. Veja como que a palavra de Deus ela precisa fazer parte da vida do discípulo. Olha o que diz o quinto. Ensinar. Ensinar o quê? A palavra de Deus. Eu fico muito preocupado com pessoas que estão na igreja e não têm nenhuma relação com a Bíblia. Eu fico muito preocupado. Filho, eu fico muito preocupado com você, viu? Quanto tempo está na igreja e não leu a Bíblia ainda toda? E não sabe mexer na Bíblia ainda direito? Não sabe localizar os versículos? Lê a Bíblia de vez em quando, filho. Tio pastor fica muito preocupado com você. Muito preocupado com você. Alguma coisa eu vou falar de pé. Alguma coisa de errado está acontecendo. Está faltando alguma coisa, filho.
Se você não ler a Bíblia, se você não tem interesse na Bíblia, se você não tem paixão pelas Escrituras, corra, peça ajuda, peça socorro a Deus, porque alguma coisa é errada, está faltando alguma coisa. Crente de verdade, discípulo de Jesus de verdade, conhece a Bíblia, se esforça em conhecê-la, ama a escola dominical, não consegue ficar um dia sem ler a Bíblia. Se isso não está acontecendo com você, tem alguma coisa errada. Nessa dinâmica, para você sair do potencial para a capacidade, sim, de fato, multiplicar discípulos, tem que passar pelo ensino. Evidente, ensinar a Bíblia. E para ensinar a Bíblia, você não precisa ser chato, você não precisa ser enjoado, não precisa ser cansativo. Seja criativo para ensinar a Bíblia. Ensinar a Bíblia, existem várias formas que você pode ensinar uma pessoa. Seja flexível. Você pode... flexível em que sentido? Ah, não, quando eu li a Bíblia, eu li primeiro esse livro. Não, você tem que começar a ler esse. Não, seja flexível. Entenda a situação da pessoa que você está tentando compartilhar a fé, né, ensinar Jesus ali, e seja sensível ao que ela está passando, seja flexível, não use estruturas engessadas. Ensine o seu discípulo a pensar. Eu tenho algumas pessoas que hoje são raras, antigamente mais, que viviam fazendo perguntas para mim. Hoje as pessoas não querem mais me perguntar. Estou precisando procurar discípulo. Olha, estou procurando discípulo, viu? Estou procurando, quem sabe, não pode rolar uma relação aqui entre nós. Mas aí tinha uma pessoa que discipulava, que discipula ainda, vivia me fazendo perguntas. E aí as respostas eram sempre com uma outra pergunta. Por quê? Você precisa ensinar o seu discípulo a pensar. Você não pode dar resposta pronta. Nunca responda uma pergunta a que ele mesmo não tenha tentado responder. Pegou a visão, Cris? Nunca responda uma pergunta que primeiro ele tenta responder, primeiro ele tenta quebrar a cabeça. Tentou? Aí você dá a resposta. Porque ele aprenderá princípios bíblicos importantes melhor se os descobrir por si mesmo. Essa é a ideia. Pega a visão, varão. Faz a pessoa pensar, faz ela raciocinar, aí ela vai melhor. Vai bem e vai melhor. Ensine seu discípulo a tomar decisões. Bom, eu estou ensinando o meu discípulo a ler a Bíblia, eu estou ensinando o meu discípulo a pensar, ler a Bíblia, a pensar, e agora eu estou ensinando o meu discípulo a tomar decisões. Como? Fazendo ele considerar as alternativas, fazendo ele entender quais são os princípios bíblicos em torno daquilo ali, fazendo ele perceber as implicações da decisão dele e fazer com que ele busque conselho de outras pessoas também. As pessoas são muito impulsivas e ao tomar decisões nós precisamos... Isso vai de tudo, isso vai desde a escolha de um namorado, né? Um varão piedoso, né? Tem gente que está apresentando, não, esse homem é um piedoso, né? Vai dar certo. Ou até mesmo a compra de um celular. Tudo isso tem que passar, Senhor. É o momento, é a hora, é a pessoa, é o lugar. Sabe, a gente precisa ter esse temor, observando o quê? Observando as alternativas, as possibilidades. Se eu não comprar agora, se eu namorar agora, se eu for naquele lugar agora, se eu não for, considera as possibilidades. Veja os princípios bíblicos que podem ser aplicados nisso. Veja as implicações que está de trás. Não, eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou parar. Acabou a rede social. Por quê? Porque está me fazendo mal, está me dando aborrecimento, então acabou. Ótimo. Vai fazendo todas as considerações. Se esse é o fim, se esse é o meio, perfeito, mas que não seja fruto
de uma decisão precipitada, que não seja fruto. Eu falei de qualquer coisa, estou dando qualquer exemplo, né? Mas que seja algo pensado. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Na falta de conselhos, na falta de profecia, o povo se corrompe. Joinha? Acho que já estou acabando. Só faltam duas coisas e essas duas coisas são rapidinho. A sexta questão aqui, que vai nos ajudar nessa dinâmica de multiplicar pessoas, multiplicar discípulos, né? Já passei por tantas, né? Passei por uma vida de adoração, ministério, ministrar na vida um do outro, a memorização, a meditação, o ensino, agora a correção das fraquezas. Eu falei sobre isso no domingo, né? Eu falei no domingo que o discípulo não, que o amigo de verdade é aquele que corrige o outro. Não falei? Uma coisa assim, não foi? A gente precisa corrigir, ajudar as fraquezas dos nossos outros, entendeu? A gente tem que desenvolver essa misericórdia, porque, veja bem, não é fazer o que você acha, é fazer o que a Bíblia diz. Às vezes a gente fala o que acha, a gente faz o que acha e estraga tudo. O que eu quero não é o que importa. É por isso que eu falo que eu não meto na vida de ninguém. Se as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor, eu posso fazer isso? Filho, a decisão é sua. Vamos para os princípios bíblicos, eu te passo os princípios, mas você que vai tomar a decisão se você vai botar na justiça ou não vai botar na justiça, se vai casar ou não vai casar, se vai se separar ou não vai se separar. É você que vai tomar a sua decisão. Deus não me revelou nada. Agora, quais são os princípios bíblicos que podem te nortear? Aí eu falo. E quando a fraqueza, quando o defeito, quando o problema, a Bíblia revela, Deus afirma, eu vou, bom, filhinho, você está falando demais. Guarda a sua língua. Você está muito assim, você está muito... Entendeu? A Bíblia já nos diz, não tem porquê você não falar, não compartilhar com misericórdia. Mas você precisa ajudar. Eu sou pastor, não sou melhor do que ninguém, e os meus amigos mais próximos sabem que eu sou super aberto a ouvir críticas, porque eu não sou perfeito. Agora, se eu me blindar de uma autoridade, de uma santidade que não possuo, então, seja acessível para ter as suas fraquezas corrigidas, e seja corajoso para ajudar o seu próximo a superar a sua fraqueza. E para finalizar, não poderia faltar, é o outro lado, é o desenvolvimento dos pontos fortes. Há um livro bem bacana que eu emprestei até para uma amiga daqui da igreja, uma irmã da igreja. O nome do livro é Porque Agimos Como Agimos, e vai tratar da teoria dos temperamentos e vai tratar justamente desses dois pontos, nos ajudando nos nossos pontos fracos e nos ajudando nos nossos pontos fortes. Os nossos pontos fracos pelo Espírito precisam ser mortizados, e os nossos pontos fortes pelo Espírito Santo precisam ser potencializados. Então, o discipulador, a relação essa de multiplicação, precisa também ajudar no desenvolvimento dos pontos fortes. Irmãos, é importantíssimo, é vital que você esteja não só acompanhando os nossos estudos, mas tentando praticá-los, porque isso vai mudar a dinâmica da nossa igreja. Amém? Eu estou finalizando isso agora, peço oração, ore pela minha vida. Eu tenho me encontrado um tanto cansado, esgotado, em alguns momentos, devido a cabeça estar pensando muito, as atividades, essa coisa. Eu sou assim mesmo, e eu estou sentindo que eu estou precisando de um renovo. Então, ore por mim, para que Deus possa estar me renovando. Ore para que a gente consiga resolver os nossos problemas técnicos aqui, que apareceram de ontem para hoje, do nada, pode até ser espiritual, né? Talvez o diabo conheça de tecnologia também, está tentando atazanar a gente aqui. Mas enfim, Deus sabe muito mais do que o diabo e Ele tem a provisão. Então, ore por nós, para que a gente possa estar resolvendo isso. Domingo agora é a nossa ceia, e nós vamos fazer a nossa ceia da mesma forma do mês passado,
desse mês, né? Vai mudar agora, amanhã, dia 1º de maio. Nós vamos fazer no mesmo molde, né? Nossa ceia online, cada um providencie o seu suco de uva, o seu pãozinho, tem aquele momento de reverência ao preparar os elementos, momento de ação, né? E vai ser bênção. E a igreja, a nossa liderança está em oração quanto ao retorno da atividade das igrejas. Então, para a semana que vem, a gente vai estar dando uma posição para os irmãos e ouvir o que os irmãos pensam a respeito disso também. Já estive na prefeitura, já tive acesso a documentações e evidente que a normalidade não existe ainda, mas existe uma possibilidade. E nós estamos estudando aqui a melhor possibilidade, a melhor forma. Então, esteja em oração por isso também. No domingo a gente fala melhor sobre isso. Segunda-feira eu vou estar reunido com a liderança para ver o que a gente pode pegar de consenso e aí compartilhar com vocês numa reunião que nós vamos estar marcando semana que vem com toda a igreja, de forma online, talvez pelo WhatsApp, enfim, para a gente tomar decisão em relação ao retorno ou não dos nossos cultos, tá bom? Esteja também em oração em relação a isso. Eu quero agradecer a presença da Lília hoje, que nos ajudou aqui. Deus nos abençoe, Deus abençoe a Lília. Infelizmente foi num momento conturbado. Agradecer também a presença do Jonas aqui com louvor, a Flavinha e a Cristina nos ajudando com as câmeras. Que Deus seja com todos nós. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Pai, somos gratos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e durante esses estudos tão desafiadores que possamos receber o mover do Teu Espírito, ó Deus. Somos gratos por tudo, pelo Teu cuidado e queremos ser não apenas potenciais, mas verdadeiramente multiplicadores, ó Deus. Queremos multiplicar pessoas, discípulos, para a honra e para a glória do Teu nome. É a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique com Jesus. Tchau.